É Vida e Saúde com você. A partir de agora, a gente vai falar sobre como você pode ter mais qualidade de vida sem dor. É muito melhor, né, gente? Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde tem muita coisa boa para acontecer. Você é minha convidada, meu convidado, fica aqui comigo. Se estiver aí dando um jeitinho na casa, aumenta um pouquinho o volume da televisão, mas para de vez em quando para vir dar uma olhadinha nas técnicas e novidades que você de repente pode utilizar aí no seu dia a dia. É hora de colocar mais saúde na sua vida. E no programa de hoje eu quero convidar você para refletir nessa frase de Charles Spurgeon, que disse o seguinte: muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. E eu espero que você seja uma pessoa melhor também depois de passar por alguns problemas e dificuldades na vida. Pensa que você está crescendo, que você está ensinando também as pessoas ao seu redor que convivem com você. E é importante a gente não desistir mesmo em meio às dificuldades. E eu quero conversar um pouquinho agora sobre dor, sobre lesões e sobre como solucionar esse problema com o Dr. Fábio Boldrini, fisioterapeuta. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Teru, tudo ótimo. Quem sente dor é que sabe dizer o quanto é difícil levar a vida numa boa e dar conta de todos os compromissos, tendo que suportar aquela dor. Mas existe uma solução existem soluções que podem aliviar, que podem ajudar muito nesse processo. Sim, as dores de forma geral incomodam muita gente, né? A gente tem muitas lesões que levam a dores insuportáveis, severas. Eu acho que a gente precisa buscar estratégias para conseguir minimizar isso. Agora você vai trazer um assunto aqui que não é tão comum, liberação miofascial. Você já ouviu falar? E queria que você explicasse o que vem a ser, talvez primeiro o que é a fáscia, né, doutor? A fáscia é um tecido que recobre o músculo, como se fosse uma capa, e entre o músculo e essa fáscia tem como se fosse um líquido. E esse líquido muitas vezes cola nesse tecido e deixa com que o músculo se movimente de uma forma muito ruim, ele fica muito mais travado, com aqueles pontinhos de tensão que a gente chama, né? E o que faz de repente, essa prensa, né? Eu não sei se a gente pode dizer assim, do músculo na fáscia. Essa rigidez nós chamamos de retração miofacial. A retração acontece geralmente quando se faz muita força, então naquelas pessoas que fazem muita academia ou têm hipertrofia, né, muita massa muscular, há a presença dessas retrações. Ou uma atividade física mais intensa também pode ocorrer? Sim, é muito comum que isso aconteça, mas em não praticantes também é comum. Então o desuso da musculatura também acaba levando ao aumento de restrição. Então, nós temos aí em todos os públicos, possivelmente, essas retrações. A gente está aqui, temos aqui uma máquina, eu quero chamar aqui o Félix para participar com a gente, para a gente demonstrar, na prática, onde é que são as dores mais comuns da fáscia. Dá para a gente exemplificar? Dá sim. Tudo bem, Félix? Tudo bem, Félix. Bom, principalmente regiões cervicais, então é muito comum os pacientes referirem dor na cervical, as cervicalgias, as cervicobraquialgias. Região lombar também é muito comum. Região de membro inferior, então na perna, região lateral. Tem até alguns pacientes que confundem a dor do ciático com uma retração da musculatura, que vem desde a parte ali do bumbum, do glúteo, até a região lateral de coxa. E nesses casos também é muito comum o uso de medicamentos, doutor. Então, às vezes a gente sente aquela dor, fez atividade física mais intensa durante o final de semana, aí sente a dor, vai lá, toma um relaxante muscular, mas parece que a dor não quer ir embora, é muito pontual, não é? Sim, tem muitas dores, muitos pacientes nos procuram querendo uma estratégia diferente do medicamento, porque o medicamento não é mais o principal recurso. Eu não sei se o Félix, a gente pode já posicionar ele Vamos aqui. Sim. Pode ficar com a cabeça para cá, por favor, tá? E eu tô vendo que você tem alguns recursos, depois você vai explicar cada um deles pra gente. É possível liberar a fáscia em casa, doutor? É possível e vamos ver isso hoje aqui. Inclusive na região cervical e próximo ali da escápula, né? Perto do dorso, das costas. É uma região muito sensível e nessa região a gente vai aprender a fazer em casa a autoliberação miofascial com as bolinhas. Olha, legal. Então já vai prestando atenção aí. Você que sente dor com frequência, você vai precisar de itens que você tem na sua casa. Bolinhas, por exemplo. E se tiver uma dor mais severa, óbvia, procure um especialista fisioterapeuta que ele vai poder te ajudar. Essa é a boa notícia.
Vamos lá, o que você quer demonstrar primeiro? Bom, primeiro, eu queria demonstrar na região cervical a liberação manual, que é uma liberação um pouco mais suave, que geralmente o paciente precisa ir até o consultório para realizar. Tá. E aí depois vamos demonstrar o instrumental, que é com bolinha, autoliberação, e depois esse daqui, que é um pouquinho diferente aí no mercado, que tem tomado aí conta das clínicas, academias, enfim. Ajuda bastante também. Bastante. Se você quiser colocar Pode aqui. E quero saber outra coisa. Bom, vamos fazer a demonstração primeiro, mas será que fazer a liberação também causa dor? Já que normalmente é uma região que você já está sentindo dor ou provavelmente já está lesionada, será que fazer a liberação com as mãos dá dor? Causa dor, doutor? Causa um pouquinho. Nos pontos de maior tensão, nós temos desconforto, então é natural isso acontecer. Tá? Mas aí eu quero que você explique o que vai acontecendo conforme você vai manuseando. Dentro da liberação miofascial, nós temos primeiro a superficial, que é como se fosse uma liberação mais agradável. Então, só de tensionamento, dá para perceber até a presença do tensionamento da pele quando eu faço a manobra. Então, eu sustento. Olha lá, ele tá aqui. puxando. Dá para perceber o tecido mesmo se movendo. Uhum. E aí aperta e segura. Isso é uma liberação superficial. A liberação profunda exige um pouco mais de pressão. Então, uma outra liberação superficial, por exemplo, da região do trapézio, que é aqui do pescoço, geralmente muitas pessoas têm dor, é fazendo essa inclinação aqui, e também vai dar para perceber aqui o tecido estirando. Olha. Sim, dá para ver. E é muito importante falar que isso não é um alongamento muscular. O alongamento, ele acaba atingindo um tecido um pouco mais profundo do que a face, tá? Então, inicialmente eu faço a liberação e depois eu até oriento o paciente a alongar a musculatura. Agora, a dor que... Você está sentindo dor, Félix? Aqui um pouquinho. Na hora que ele puxou. É. Mas assim, é uma dor que faz enquanto está fazendo a liberação. Sim. Depois a tendência é aliviar. Perfeito. É justamente minimizar e liberar aquelas retrações que estão presentes entre a face e o músculo. Então, a tendência pós-liberação miofascial é de muito conforto, é muito agradável. Será que a gente que é dona de casa, que não faz tanta atividade física assim, mas sente lá uma dor aqui ou ali, a gente tem tensões também. Será que a liberação também ajudaria nesses casos? Bastante. E aí eu vou citar uma região que é muito comum aparecer desconforto, que é a região mais lateral. Dá aqui um pouquinho seu braço, isso. Que é a região escapular, aqui atrás. Tá. Então, aquela asinha, assim, Exatamente. que a gente mais magrinho faz assim, dá pra ver o osso. É isso mesmo. Então, nessa região, a principal estratégia que nós temos pode ser manual, obviamente, né? A gente consegue fazer isso no consultório, mas uma estratégia boa para quem está em casa é poder usar as bolinhas. Então, porque anatomicamente é muito mais fácil de conseguir chegar nessas regiões. Vamos demonstrar agora já? Vamos. Que tipo de bolinha, fala pra gente como que ela deve ser? Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? Uma que é um pouco mais molinha, isso dá para perceber aqui, ó. Mas ela é firme, ela não é tão molinha assim. E é um pouco parecida com a de tênis é até um pouco mais rígida. E essa daqui, que é uma bolinha de beisebol. Que é bem dura. Muito dura, é uma madeira isso daqui. Então, pensando em progressão, eu quero começar a fazer a liberação ou autoliberação miofascial em casa, a estratégia é sempre mais molinha. Tá. E aí, à medida que vai se adaptando, vai aumentando as pressões até chegar nessa daqui. Então, em casa, a gente não tem uma maca. Dá para deitar no chão? Ótimo, perfeito. Qualquer superfície rígida é viável. Não dá para fazer no colchão, por exemplo. Não dá para fazer no colchão, senão não vai funcionar, tá? Um colchonete de fazer ginástica ou um daqueles tapetes De mais EVA. macios? Isso. Pode, perfeito. Quanto Tá. mais rígido, melhor. Maca ou qualquer tecido rígido é muito bom para fazer. Então, percebe a posição que o Félix está, gente. Ele está segurando um braço aqui, porque isso é uma autoliberação. Então, você pode fazer aí na sua casa. Mesmo. E agora ele vai posicionar a bolinha. Bem na região, a gente começa um pouquinho mais para cima, os pontos de tensão. Geralmente o paciente faz careta quando a gente aperta, né? Bem comum. Félix tá bonzinho, não tá sofrendo. Então, aí ele relaxa o ombro, e aí quando ele relaxa o ombro, eu tenho bastante pressão aqui na região. O próprio peso do corpo Exatamente. Esse é o grande lance da autoliberação miofascial. Como não tenho fisioterapeuta fazendo a pressão, eu dependo do peso do corpo para conseguir atingir os objetivos. Quanto tempo eu preciso ficar com essa bolinha, então? Perfeito. Aí a gente pede para ele ir sempre se movendo para procurar os pontos de tensão, tá? Olha lá, gente. Então ele está se movimentando. Vem cá ver isso aqui, olha, porque isso aqui pode te ajudar a aliviar dores nas costas. Como você perguntou, Tero, o tempo. Geralmente 1 minuto por região.
Então, nas regiões que eu tenho mais desconforto, pode estender até um pouquinho mais. Pode usar como uma estratégia em casa para minimizar a dor. Então, quando sentir que passou o desconforto, aí eu mudo o ponto. Então, vamos mudar um outro ponto possível, então, para a gente fazer a autoliberação miofacial. Aí eu vou avançando ali para baixo. Então, vai ficando cada vez mais difícil, mais desconforto, porque a pressão vai aumentando. Nunca no osso? Não, sempre em músculo, tá? Existe contraindicação para a liberação miofacial, doutor Fábio? A gente tem algumas contraindicações como se fosse qualquer massagem terapêutica. A liberação miofacial é uma técnica de terapia manual, né? Então, é muito parecido com a massagem desportiva, que é aquela massagem bem vigorosa. Tá. Então, em casos, por exemplo, de neoplasia, então se eu tenho ali uma região tumoral, alguma coisa que possa piorar um quadro sistêmico, não é feito. Certo. Tá? Obviamente, lesões também muito específicas, né? Então, uma lesão muscular, local, aguda, não é legal fazer esses recursos. Queria saber o seguinte, então é comum a gente, quando está fazendo em casa, sentir um pouquinho da dor, aguentar um pouquinho da dor e depois sentir o alívio meio que imediato, no mesmo dia eu já consigo sentir mais, assim, leveza? Sim, perfeito, é isso. Assim, a proposta da autoliberação ou da liberação é gerar conforto. Então, jamais o paciente pode sair. Então, se vocês estão em casa, forem fazer esse recurso, de jeito nenhum pode sair pior do que chegou. Então, aí foi errado, foi muita pressão. Então, inclusive, a pressão é respeitar a dor do paciente. Então, o limite desconfortável é aceitável, o limite doloroso já não. Então, pode ser ruim. Então, uma dica legal para você, olha só, de repente, se você tem um parceiro, né, um marido que quer ajudar, uma filha que quer ajudar, de repente, deixa eu te ajudar a fazer um movimento. Não é legal. Não. Apertar um pouquinho mais o corpo, não é uma massagem relaxante, tem inclusive vários cursos, né, cursos pequenos de fim de semana. Eu acho uma estratégia muito legal domiciliar, mas quando parte já pensando em lesão ou algum desconforto que já incomode essa pessoa há um tempo, o ideal é procurar um especialista. Joia. Agora é o seguinte, você falou pra gente que a liberação miofacial ajuda a liberar dor nas costas e você falou também das regiões da perna, da coxa, panturrilha também dá? Também. E você tem uma outra bolinha aí maior. Essa é mais rígida, né? Ele vai provavelmente reclamar um pouquinho mais, porque a gente vai aumentando a pressão. Mas aí sempre a descarga do peso do paciente, o quanto ele vai colocar aqui de pressão, tem que ser o suficiente para produzir atrito, mas sem gerar muito desconforto. Então aqui, ó, pode ver que ele já tem um pouco mais de dificuldade de descer. Ele está se automassageando, interessante. Mesmo, tá? E aí, do mesmo jeito, a gente posiciona um pouquinho mais para baixo, fica um pouquinho pior. Agora piorou, hein, Félix? Bem pior. Esse não é para iniciante. Entendi. Vamos partir para a coxa, então, para a gente ver como dá para ser feita. Não sei se você vai usar bolinha também na... Não, eu queria fazer manual. Vamos lá. Ver direitinho. Pessoal que gosta de jogar bola final de semana. Isso. Muito bom ter. Sente aquela dor, lesiona a perna. Então dá para aliviar com a liberação miofacial. Muito. E é interessante que a autoliberação ou a liberação mesmo miofacial, feita antes e depois do exercício, é o que a gente chama de melhor dos mundos. Então você trouxe informação nova. Dá para fazer antes do exercício? Sim, a autoliberação ou a liberação miofacial é feita para prevenção, para aquecimento e para intervenção. Então, para gerar conforto pós-treino. Aquela dor muscular que o pessoal geralmente sente depois de treino, é minimizada muito com o recurso de liberação miofacial. Legal. É uma estratégia muito legal. E eu falei para os homens, né, que jogam bola e tal, mas eu lembrei agora, se você tem que fazer faxina em casa, que tal começar com uma autoliberação e depois... E depois não vai sofrer tanto no final do dia. Isso. Ó, então ele está de lado. Isso. Aqui, gente, é muito comum, pode relaxar bem a perna, isso. É muito comum a região lateral da coxa ter muito desconforto. Bem comum mesmo, principalmente nos praticantes, igual foi comentado, praticante de atividade física, quem faz muita força, essa região é muito acometida. Inclusive, tem até casos de paciente sentir dor no joelho. Olha que interessante, decorrente da retração de toda essa face lateral de coxa. Olha só. De tanta tensão que eu puxo, olha onde ele está indo. Bem no joelho, nessa região aqui. Tá. Muitas vezes se confunde uma doença, uma lesão de joelho, com uma retração. E com a liberação, eu consigo aliviar o joelho também? Perfeito. Então, Vamos se ver. esse for o caso, seria interessante, tá? Então, ó, os pontos de mais tensão, dói, né? É o dedo, gente, que ele está usando. Ó. Aqui, ó, na liberação miofacial na manual, nós temos 3 possibilidades. Então, primeiro, eu faço pressão e sustento.
Nessa pressão e sustentação, é como se eu levasse mesmo uma isquemia do tecido, falta sangue aqui, tá? Naqueles pontos dolorosos é o que a gente espera mesmo. Então, ó, primeiro, pressão e segura. Quando eu sentir que diminuiu esse desconforto, aí eu passo para o próximo ponto. Certo. Além disso, nós temos a pressão com deslocamento. Então, eu não perco o contato do meu dedo, ele se mantém em contato o tempo inteiro aqui com a pele. Tá. E por fim... Gente, parece inofensivo, mas isso dá muito resultado. Muito. Lembrando que a face ajuda o músculo a, digamos que, deslizar melhor. Perfeito. Então, aumenta o movimento. É esse o conceito. Inclusive, tem vários estudos falando sobre a efetividade da liberação miofascial na performance. Então, em saltar mais alto, em conseguir produzir melhores movimentos. Então, por isso que os atletas podem ver aí na casa de vocês, quando tiver algum campeonato de ginástica, ou seja, de outras modalidades, todo mundo com um rolinho embaixo do braço fazendo autoliberação antes, porque é uma preparação para a prática. Bom, pode falar, doutor. E depois dessa daqui, nós temos o deslizamento, que aí eu deslizo então primeiro pelo tecido. Vai ponto por ponto, depois você alisa. Exatamente. É isso aqui. Então, primeiro pressão, depois pressão e desloco, e depois eu faço o deslizamento, que aí eu posso usar a mão, posso usar o antebraço. E é preciso usar um creminho para ajudar ou melhor não? Não, melhor não. Claro, você precisa de atrito. Exato. Se tiver muito pelo, nesse caso não, mas se tiver muito pelo aí é ruim. Aí a gente precisaria de um creme. Tá. Aí uma dúvida de corredor aqui. Às vezes a gente começa a fazer a liberação ou a autoliberação e começa a perceber alguns nódulos. Corredores às vezes sentem até na coxa, né? Quem tem problema de coluna às vezes sente alguns nódulos aqui embaixo, na lombar. Enfim, o que faz? Libera, segura no nódulo, ignora o nódulo, vai sentir muita dor quando encostar ali. Esse tecido que está, esse aglomerado de tecido precisa ser liberado. Por que ele precisa ser liberado? Quanto mais tecido retraído eu tenho, pior o deslizamento. Então a musculatura sofre mais para fazer a função. E aí a gente pode ter até lesão. Entendi. Então, deixar esse músculo preparado para a prática é tirar o máximo possível dessas restrições. Quanto menos restrição, mais liberdade de movimento, melhor a performance, mais agradável o treino, melhor a recuperação pós-treino. Então, é uma consequência aí de coisas boas pós-liberação miofascial. Agora, o doutor Fábio usou aqui uma bolinha mais macia, média, né? Uma bolinha bem rígida. E ele trouxe um outro equipamento aqui que também ajuda na liberação miofascial. Que a gente está falando aqui de dor, liberação por lesão também. O que faz esse equipamento? Então, esse é um equipamento de percussão, é um equipamento utilizado para liberação miofascial também, e é uma estratégia para o fisioterapeuta também se poupar um pouco. Porque imagina atender 10 pacientes, 12 pacientes num dia de liberação miofascial. Vai ter tendinite no final do dia. É verdade, vai virar paciente também. Vai. Então, são estratégias importantes para a gente conseguir fazer uma boa liberação em segmentos grandes, tá? Então, ele mantém uma mesma frequência, e a pressão que eu determino aqui é de acordo com o que eu colocar em cima do paciente. Então, pode ser muito agradável ou muito desagradável. Então, dá para fazer, por exemplo, no braço, para a pessoa que está pegando muito peso? Dá. Inclusive, dá para demonstrar aqui, nessa região aqui no ombro. Então, por exemplo, se ele tivesse feito um treinamento intenso de bíceps, de deltoide, né, a região de ombro, é a região, o local exato de aplicação. Então, faz um pouquinho de barulho, tá? É isso daqui. Rapidinho. Essa é a liberação miofascial com... Como é que chama isso, doutor? Percussão. Percussão. É um instrumento. Nós chamamos de liberação miofascial instrumental, que pode ser ou com algum objeto ou com essa máquina de percussão. E apesar de todo o barulho, não ficou nem vermelho. A dor foi suportável, Félix? É suportável, tá. É tranquilo. Sente mais conforto depois do estímulo, meio sedado a região? Fica mais aliviado, mais leve. Perfeito. Essa é a sensação que a gente espera dos pacientes. Puxa, quero liberação miofascial todos os dias. Já avisa seu marido aí também. Faz um pacote com fisioterapeuta, sei lá, se vira, porque isso aqui vai trazer qualidade de vida para você. Doutor Fábio, obrigada. Quanta coisa legal com uma técnica que tem várias aplicações, claro. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Tero, pela oportunidade. Félix, obrigada também pela participação. Olha só, vou convidar vocês para ficarem aqui com a gente. A gente vai agora acompanhar o quadro Raio X. O que será que a pipoca tem de bom pra gente?
Hoje nós vamos falar sobre os benefícios de um alimento que toda criança adora. Mas espera aí, não é só criança não, viu? Marmanjo também adora, sabe o quê? Pipoca! Pois é, ela está sempre presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quem não gosta de assistir um filme comendo uma pipoquinha? É por isso que esse é o tema do Raio X de hoje. A pipoca para muitos não passa de uma besteirinha, mas isso depende de como você faz. Existem versões com chocolate, entre outros ingredientes nada saudáveis. Mas você sabia que a pipoca, sem muitos adicionais, é ótima para a saúde? Além de fortalecer o sistema imunológico, esse alimento tem mais antioxidantes do que várias frutas. Para quem não dá nada para esse milho de pipoca, essa informação pode chocar. Você sabia que a pipoca traz saciedade por conter fibras? A pipoca é um grão inteiro e natural, que contém todas as fibras de farelo, minerais, vitaminas do complexo B e vitamina E. O teor das fibras mantém o seu corpo regular, estimula o movimento peristáltico e induz a secreção de sucos digestivos. Ambos ajudam a manter o seu sistema digestivo bem saudável. Outro benefício é que ela auxilia na perda de peso. Sim, a pipoca contém cerca de 5 vezes menos calorias que a mesma quantidade em batatas fritas, que são bem gordurosas. Comer pipoca faz você se sentir cheio e inibe a liberação do hormônio da fome. Tem um teor baixo em gorduras saturadas e seus óleos naturais são saudáveis e essenciais ao organismo. Mas sabe aquela casquinha da pipoca? Então, essa casquinha possui polifenóis, que são antioxidantes naturais. Esses antioxidantes reagem impedindo a danificação das células vivas do seu corpo. Para quem diz que tudo que é saudável é caro, tá aí uma super opção bem em conta. Rapidinho aí, então, dica da pipoca para você. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui como recuperar o emocional depois do trauma com o Dr. César Vasconcelos, é o quadro Claramente. E ainda hoje aqui no Vida e Saúde tem salada de espinafre com semente de girassol e Wagner, cantor e convidado especial, tá aqui comigo também. A gente já volta.